Dando início aos trabalhos desta tarde, Grupo Rosa, que nos facilita muito. Então, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, o Grupo Rosa. Vamos dar início à apresentação hoje do papel do Ministério Público como custos iuris. Gente, boa tarde. Eu vou fazer a leitura e a Araína vai explicar com o Selen. Vamos começar pelo fim, a parte da mentalidade, atitudes, princípios e ideologias. Formular enunciados bienais, membros e CAOPs sobre a atuação fiscal da lei. Projeto Aver Domínio. Boa tarde a todos. Quero agradecer Jaqueline, Saulo, Selen, Renata, Carlos Gagossian, Valdelice, Beatriz, Flávia, Kátia, Thaís, Isa e ao João Ricardo, que nos ajudou muito. Agradecer ao Selen, de maneira especial ao Saulo, que foram um sucesso nos 2 primeiros dias de apresentação, pelo conhecimento e pela empatia que tem, que eu nunca chegarei perto, certamente. Eu falo, eu sou técnica, eu sou cartesiana, não me façam ter que apresentar, mas, enfim, me deram essa missão. A nossa ideia é formular enunciados, é uma tendência, especialmente depois do novo CPC, que já não é tão novo assim, de 2015, de uniformização, quando se fala em recursos repetitivos, em precedentes, e que esses enunciados da nossa atuação como fiscal da lei tenham uma legitimidade dentro da classe. Então, seria reunir os membros com centros de apoio, discutir alguns assuntos, especialmente os mais polêmicos, e formar esses enunciados. Sim, e esse projeto foi denominado pela colega Beatriz Avero Domino, o dono da ação, a gente assumindo a importância do nosso papel como fiscal da lei. Vamos lá? Bom, eu, ao contrário de Araína, se deixar, eu apresento todo dia, né? Porque vocês sabem que eu sou bem espaçosa, né? Mas a pessoa se controla para poder todo mundo apresentar. O objetivo, agora nós vamos para a parte do meio, né? O nosso recheio, divulgar por meio com a atuação do MP como custos legis para o público interno. O indicador seria 90%, externo, desculpe. O indicador seria 90% das atuações como custo iuris divulgadas. Não fui eu que escrevi. Convênios com faculdades, projetos de extensão, projetos, captação de recurso. Pois não. O grupo entende que o Ministério Público deve se perceber como instituição permanente, a única permanente encarregada da defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Isso é muito caro, isso é muito importante. E isso norteia toda a nossa atuação como parecerista, como fiscal da lei. Infelizmente, muitos colegas, às vezes, ainda dizem, mas fulano é só parecerista. É muito triste de se ouvir isso dentro da própria classe. Através da defesa da ordem jurídica, detecta-se inúmeros problemas sociais que podem fomentar a solução de diversos litígios. Nós entendemos também que a preservação da ordem jurídica preserva os interesses sociais indisponíveis e preserva a ordem democrática. Então, sempre que o Ministério Público estiver aliado à ordem jurídica, ele estará do lado das demais missões constitucionais. Voltando ao post-it anterior, a gente entende também que, além dessa política interna, muitas vezes feita pelos membros e pelos servidores, essa cultura, nós divulgamos pouco a nossa atuação como parecerista, seja no 1º grau, seja no 2º grau também. Então, a ideia é fomentar principalmente o João Lino, que vai ser o encarregado, porque ele me atrapalhou agora, a divulgar mais ainda a nossa atuação como fiscal da lei, seja em 1º grau, né, seja em 2º grau.
Às vezes, a gente se surpreende com alguns pareceres de procuradores de justiça em ações civis públicas espetaculares. E a gente pensa, por que não foi para o nosso portal, por que não foi na imprensa? Então, a gente acha que isso deve ser fomentado. A situação ainda dos convênios. Convênios com universidades e com faculdades. O grupo repete essa ideia, e aí não seria projeto de ensino, como nós fazemos com os estagiários, seria projeto de extensão e de pesquisa. Precisamos de um projeto de captação de recurso, projeto grande. Por exemplo, o Fundo Nacional de Direitos Difusos, FNDD, que saiu edital agora de 500 mil cada projeto. Imagina a Araína gerir um projeto com seus servidores de 500 mil. A gente não tem braço para isso. Mas a Araína, com um curso de gestão hospitalar de uma faculdade de Araguaína, teria possibilidade. Então, o grupo entende que, para projetos de captação de recurso, a gente deve se aliar com as universidades. Criação, vamos repetir aqui algumas coisas que já foram ditas nos outros dias e vamos tentar acelerar em razão do tempo. Criação de espaços adequados para fraudário, amamentação e ludoteca, ao menos nas sedes das maiores promotorias de justiça. E o indicador em 5 anos, adequar as instalações. Só quero ressaltar que isso aqui nós já fizemos, a Araína e os promotores, demais promotores de Araguaína fizeram. Nós, lá em Colinas, nós copiamos. Hoje nós temos um espaço Kids, copiando já a boa prática de Araguaína, da Promotoria de Justiça de Araguaína. Prover todas as promotorias do Estado. Fomos bem sintéticos. Quando a gente fala isso, é física e de pessoas também, de recursos humanos. Construção do prédio das promotorias de primeira instância na capital, para ficarmos mais próximos ao fórum, como a defensoria, e que aqui fique concentrada a área administrativa, e dessa forma a gente também estaria mais próximo à sociedade, estando lá. Eu vou só voltar na questão lá do fraudário. Aí o nosso mote é humanização, é acolhimento, valorização de membro, valorização de servidores, cuidado com a saúde mental da instituição e, por consequência, com a saúde física, inclusive redução de licenças. A questão da sede das promotorias, a gente percebe também a necessidade de maior integração dos promotores da capital, que é um prédio onde se espalha muito, e os próprios promotores da capital que estavam no nosso grupo apontaram essa necessidade de uma convivência mais próxima, que seria mais benéfica, mais profícua, além da aproximação com a sociedade. Estando do lado do fórum, né? Esse outro aqui acaba sendo uma complementação daquela questão da estruturação das promotorias. Investir em apoio técnico, psicológico, psicólogo, assistentes sociais. Você sabe que nós temos muito poucos na instituição e não consegue atender a demanda. Criar enunciados pelo Colégio dos Procuradores, tornando mais específicas as hipóteses de atuação do MP, levando em conta a uniformização e a independência funcional, conseguindo aliar os dois, e seria em 10 anos o indicador, por meio dos enunciados, uniformar a atuação como custo iuris. Então, nós pensamos lá no início em enunciados legitimados pelos membros reunidos com o órgão de apoio técnico, que são os centros de apoio. Esses enunciados, com essa legitimidade nossa, membros convocados das 42 comarcas, iriam para o Colégio de Procuradores, e o Colégio de Procuradores elaboraria, também participando desse processo, essa segunda etapa. É uma tentativa de uniformização, de impessoalidade, de celeridade. Óbvio que é inviolável a independência funcional do membro. Seriam assuntos mais áridos para facilitar. Sabe-se que o Judiciário trabalha com súmulas, o Conselho trabalha com súmulas, é uma tendência quase que inafastável. Por mais que seja desconfortável para alguns esse assunto, a ideia é facilitar o trabalho de todos e o caminho da discussão, da conversa, que é sempre um caminho profícuo. É interessante que eu não ia falar nada. Só foi a Thaís chegar perto de mim, o microfone chegar perto, eu já peguei, né? Isso é cruel também. Mas por que eu resolvi pegar o microfone? Eu atuo nisso e, muitas vezes, eu me manifesto pela não intervenção, um outro colega da outra promotoria também. Aliás, faz de maneira diversa.
E daí fala, mas nós não conversamos, como que você fala que vai atuar e o outro não vai atuar? Então nós precisamos ter esse diálogo, né, integrarmos nossas ações e unificarmos efetivamente a nossa atuação com o apoio da Procuradoria. Essa é a ideia dessa parte. Dedicação exclusiva do CAOP. Reestruturação do NAPROM, coordenador com exclusividade, apoio institucional voluntário, voluntário não só ao promotor requerente, mas aos membros colaboradores, pontuação apenas aos promotores de justiça colaboradores, além de gratificação por cumulação. Existência de metas para cumprimento do apoio estabelecido pelo coordenador. Nessa proposta, a gente tomou por base, né, a iniciativa pioneira aqui, que vem do Judiciário, é da autoria da nossa procuradora, a quem a gente agradece. Eu não estava aqui ontem, mas a gente quis aperfeiçoar a proposta. Porque na medida em que um promotor ele precisa de ajuda e solicita essa ajuda, o ideal talvez fosse não que ele recebesse uma peça para ele ter que analisar, para ele eventualmente ter que refazer, mas ele receber uma ajuda efetiva de um promotor que estaria ali para assinar aquela peça. Daí a forma de seleção, a forma de eventual gratificação, ela não seria... O coordenador seria só coordenador. Agora, os promotores executores, entre aspas, aqueles que estariam com o EPROC mais tranquilo, se dispondo a colaborar, eles seriam efetivamente responsáveis pela meta estabelecida e por protocolar, logicamente, porque teriam o pedido de auxílio do promotor natural. E depois receberiam naturalmente os pontos também, aquele que assinou. Bom, nós tínhamos outros objetivos ainda a pontuar, mas nosso tempo acabou. Então, nós vamos agora para o fim, que seria o início. Vamos lá para o nosso projeto Radar, graças ao colega Carlos. Vamos subir. Aí, projeto Radar. Esse projeto Radar ele se divide em duas vertentes. O promotor de justiça estará aberto para detectar hipóteses de atuação extrajudicial, via atendimento ao público, no caso do extrajudicial, através da mediação, né, da conciliação, segundo a BIA. E a segunda hipótese é a criação de sistema de inteligência artificial de canalização dos casos individuais repetitivos para atuação coletiva judicial. O Saulo vai explicar, isso já aconteceu comigo. Eu vou pedir aqui a Bia para falar sobre a questão do atendimento ao público como função do Ministério Público na área de fiscal da lei, uma atuação preventiva. Muitas vezes nós somos procurados por aquele cidadão que não sabe qual é a atuação do promotor, mas ele busca o promotor. E nós somos generalistas na nossa essência. Então, quando nós fazemos um atendimento, nós vamos verificar, talvez essa minha atuação seja só como fiscal, eu não vou entrar. Você vai ter que procurar a defensoria, vai ter que procurar um advogado. Mas, naquele momento, muitas vezes, nós verificamos que aquela situação ela pode ser resolvida extrajudicialmente, sem a necessidade de se judicializar uma ação. Então, cabe ao promotor, naquele momento, ser esse conciliador, né? Ele não vai simplesmente abrir mão da sua função, ele vai orientar, vai explicar, às vezes ele vai solucionar o problema naquele primeiro diálogo que ele está fazendo. Por isso, eu tenho 28, quase 29 anos de Ministério Público e considero que muitas vezes nós esquecemos do valor que tem o atendimento ao público. Isso na capital, por isso nós falamos das promotorias no outro local, nós sentimos a dificuldade, muitas vezes, da população aqui de Palmas, de vir até esse prédio central, pela ostentação até que para essa pessoa muito humilde chegar ao promotor. No interior isso acontece menos, mas aqui acontece mais. Então nós temos que realmente abrir as portas do Ministério Público, atender essa população tão carente e nesse atendimento, sim, resolver muitas demandas que futuramente poderiam chegar ao judiciário e nós evitaríamos. Esse é o papel do Ministério Público, fazer justiça.
Só complementando essa posição da Beatriz, Saulo, se você me permite, não vou me cortar o microfone, o grupo conversou muito sobre a questão da nossa mentalidade demandista, da litigiosidade, que infelizmente ainda está na academia e nós nos recorremos muito ao judiciário, e isso está na contramão, a vanguarda é da mediação, é da conciliação, é da solução extrajudicial dos litígios. E, quando se fala de fiscal da lei, o volume de processos para o promotor que trabalha como custos legis tem aumentado consideravelmente. E uma forma de conter isso, uma oportunidade, é fomentando a mediação, a conciliação, participando também, seja através do judiciário, seja através do trabalho em redes, seja principalmente através do atendimento ao público, a importância de se divulgar, de se valorizar o atendimento ao público, do acolhimento qualificado e do acolhimento resolutivo nesse atendimento ao público. Nós qualificamos como ponto forte, porque não deu tempo, lá no início do nosso primeiro quadro, o SIAC-MP. Nós temos um sistema de atendimento ao público que quem usa sabe que é excelente, rápido, eficiente, eficaz, que nos facilita muito para que estejamos calmos, para que tudo ocorra de maneira rápida, célere, para o promotor bem atender e bem acolher o cidadão. Na condição de guardião da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nós podemos, por meio do atendimento ao público, e nós temos o sistema SIACAMP, e por meio também da verificação de casos individuais repetitivos, orientar uma atuação coletiva. Essa é a síntese do projeto Radar. Só um detalhe que nós verificamos na discussão do grupo. Vocês devem todos se recordar da discussão sobre as conversas do MP com o Judiciário. Naquele momento, houve um tópico que eu acho que é crucial para nós repensarmos o nosso papel institucional. Enquanto custos legis, ninguém tem dúvida que nós somos isentos, que nós somos pró-sociedade, que nós somos democracia. Nós temos que lembrar que esse papel do Ministério Público isento está em todas as nossas atuações. Nós somos isentos quando nós entramos com uma ação civil, nós somos isentos quando nós fazemos uma denúncia, nós somos isentos quando nós fazemos uma representação. O nosso papel é a defesa do regime democrático, da ordem. Então, nós temos, sim, que aproveitar, muitas vezes, na divulgação da atuação do Ministério Público enquanto fiscal da lei, que essa fiscalização é para tudo. E que nós, quando pedimos uma condenação, é que nós não queremos o mal daquele réu, nós queremos o bem da sociedade. E esse sentido, acho que tem que ser a nossa divulgação. A imprensa está aí, muitas vezes nos condena. Talvez esse mote, né, da nossa atuação como custos iuris seja uma forma de nós levarmos, finalmente, para a população que ela possa entender o real papel do Ministério Público. O grupo repetiu também o MP itinerante, que foi a ideia de ontem, que é uma prestação de serviços, principalmente através dos centros de apoio em todos os rincões do estado do Tocantins, que também serviria muito para o promotor que trabalha como custos legis, num espaço aí de 4 anos, para aquisição através de projeto do meio de transporte. E o projeto Radar foi muito bem denominado, a cereja do nosso bolo, pelo colega Carlos Gagossian. Então, a ideia é essa, exemplificando. Eu atuo como parecerista em diversas ações coletivas por cláusulas abusivas ou leoninas, porque tem incapaz, em processos individuais contra uma determinada telefônica. Eu vou ter um sistema que me aponta que é necessário, que é imprescindível e que é meu dever atuar no coletivo. Isso fomenta a atuação coletiva, isso gera eficiência, resolutividade e vai trazer uma dinâmica muito maior para o nosso trabalho. Radar do Carlos. Enfim, essa atuação nós enxergamos como uma verdadeira oportunidade, não só para nos aproximarmos da sociedade, mas para fomentar a nossa atuação extrajudicial. É isso, espero que tenham gostado. E votem na gente, né? Tem que fazer o merchan. A nossa cor, surpreendentemente, é rosa. E a oportunidade agora é do Grupo Verde para fazer as apresentações. A partir de agora, convidamos o Grupo Verde.
Boa tarde a todos e a todas. O Grupo Verde, está o Fernando aqui, o Conrad, representando os demais colegas. Só inicialmente dizer que a gente focou num tema, numa área específica, que é a área tributária, porque a gente viu que o Ministério Público saiu dessa área e ela gera muitos prejuízos à sociedade. Então, um dos nossos objetivos é voltar a intervir na área tributária para que a sociedade tenha retornos. O Conrad tem mais experiência nessa área do que nós, então ele vai conduzir as apresentações e a gente vai complementando alguma coisa. Boa tarde a todos. Na época do governo Fernando Henrique, quando houve a implantação do real e algumas modificações, especialmente na gestão dos recursos, houve uma modificação no parágrafo único da Lei de Ação Civil Pública, por uma medida provisória, que foi reeditada 35 vezes, em que proibiu o Ministério Público de ajuizar a ação civil pública para questionar tributo. E nas discussões do grupo hoje, quando um tópico que apareceu, que a gente estava levantando lá, é que a corrupção é decorrência lógica da existência de recursos públicos para serem geridos e normalmente geridos por pessoas que não têm uma qualificação, uma habilitação para tanto e normalmente quando há o desvio não tem uma boa intenção nessa gestão. E a gente vê normalmente que hoje as coisas param no judiciário porque é o lugar onde ainda se tem alguma credibilidade para buscar uma solução para o assunto. Por isso que não tem acordo, né? Você não vê as coisas serem resolvidas de forma graciosa, porque sempre há uma desconfiança em relação especialmente ao gestor público que vai para buscar esse acordo. Um dos pontos que a gente discutiu, e nós levantamos essa ideia, é de que o Ministério Público perdeu um braço muito forte, que é a possibilidade de intervir sobre o aspecto tributário, especialmente com que a gente tem um sistema tributário anacrônico, sobreposição de leis, tributação em cascata, e uma iniciativa nossa nesse sentido, a ideia do planejamento, é buscar estratégias sobre esse assunto, seria tentar resgatar esse braço, né? Essa medida provisória ela acabou ficando definitiva pela emenda constitucional, não me lembro o número, tornou ela definitiva até nova deliberação, que é o que tem hoje. A gente não mexe em matéria tributária. O que isso tem a ver com custos legis? É muito comum você ver um parecer dizendo, bom, como eu não tenho iniciativa para matéria tributária, eu também não vou manifestar como custos legis. Não posso mais, não vou fazer o menos, né? Mas também tem então seria iniciativa popular, buscarmos levantar esse tema, a possibilidade do Ministério Público atuar nisso de novo, buscar a iniciativa popular e, igual a gente falou anteontem, buscar ter de volta os representantes do MP no Legislativo e manter um tópico também que ficou quase que exclusivo para a gente, mas que ficou bastante forte no nosso grupo, foi o diálogo com o Legislativo, né? Como se faz? Está invertido nessa ordem aí. Volta lá para trás. Isso aí é um outro ponto. Volta lá para cá. Isso. Nessa aqui são os objetivos, né? Que é fiscalizar as iniciativas legislativas. Na área tributária, em outras áreas, plano de cargos e carreira. Por quê? Para que a gente evite judicialização. A gente percebeu que o Ministério Público não acompanha a questão legislativa, tanto na área tributária quanto em outras. Depois que tem várias ações ajuizadas, e a gente é chamado a comparecer no processo já na parte de custos e úris, é que a gente percebe que se tivéssemos agido de forma preventiva, no momento em que a norma estava sendo elaborada, o resultado para a sociedade seria bem melhor
e a gente evitaria demandas judiciais. Por exemplo, várias progressões, né, de funcionários, depois iam uma enxurrada de processos. Questão da IPTU, por exemplo, né, num município como Palmas, vai mexer na planta de valores. Se a gente tem a possibilidade de conversar antes com o Legislativo, no momento de elaboração, demonstrar que o Ministério Público está preocupado com aquela situação, demonstrar para o legislador que aquela norma vai prejudicar a sociedade, a gente vai evitar várias demandas judiciais depois. Como é isso, né? A gente tem, na atuação do custos leves, é muito comum você ter lá uma série de discussões iguais sobre o mesmo tema. Especialmente aqui no Tocantins, são muitos mandados de segurança. Em pouco tempo que trabalhei na promotoria da Fazenda Pública, você percebe muito mandado de segurança pedindo progressão. A gente teve, o governo estabeleceu uma regra de progressão horizontal, progressão vertical, que é inexequível. Aquilo lá vai quebrar o Estado. Não tem condição de pagar aquilo tudo. E a pergunta na hora que foi feito, onde estávamos nós, né? Ninguém apareceu lá para dar um grito, porque dentro do Legislativo você vai ter o lobby dos sindicatos, você vai ter o lobby de algumas empresas. Até nesse aspecto, a gente vê uma certa desorganização nas associações comerciais, porque existem vários planos de matéria tributária com incentivos para determinado segmento. E todo mundo sabe que a balança, se você pesa ela de um lado, ela levanta do outro. Você faz benefício para um grupo, alguém vai ter que arcar com o custo decorrente das atividades estatais. Como fazer? Então, aí você vem descendo nessa discussão, mas espera aí, a gente não tem legitimidade para participar desse processo legislativo. Nós discutimos isso no grupo e a gente não entende dessa maneira. Nós temos legitimidade e devemos criar mais legitimidade, até porque nós não somos uma instituição técnica, nós temos uma atividade política que deve ser melhor exercitada. Nós somos agentes políticos. E esse acompanhamento junto do Legislativo é uma ferramenta que nós devemos amadurecer. Como se faz isso? Tem dois aspectos que são relevantes, e o Fábio Lang apresentou no grupo uma experiência dele, que é bastante válida. Eles discutiam no município a questão do som abusivo, né? Do abuso do som. Ele entrou dentro da Câmara de Vereadores e participou desse projeto. Quando chegou na Câmara de Vereadores, não, vamos colocar, claro, é o foro adequado para discussão para as várias correntes políticas, para as várias correntes de interesse da sociedade, vamos aumentar o volume, a permissão de volume. O Fábio interveio. Não, a gente tem limitações, tem resolução do CONTRAN, nós temos pontos técnicos a discutir nisso daí e acaba sendo ouvido. E a sociedade acorre ao Ministério Público, como ocorreu ao Fábio, pedindo essa intervenção, pedindo participação. E é isso que a gente precisa. Nós precisamos participar disso para evitar que depois a gente esteja numa situação em que o Estado está difícil, está com uma condição econômica ruim, para não sofrer a mesma crítica que hoje o Ministério Público do Rio de Janeiro sofre, quando você vê o Cabral reconhecendo uma série de crimes, e aí cadê o promotor? Onde que estava o Ministério Público nesse meio tempo? Aí você entra dentro, você vai na Assembleia, tem lá um monte de gente presa, sujeito que não está conseguindo assumir o cargo porque está preso, mas o que os caras fizeram lá dentro? O que vocês acompanharam? Não, depois a gente vai para o judiciário. Eu acho que essa ideia que está no planejamento de ser proativo, ela exige que você se antecipe. Em qualquer área do conhecimento humano, a atuação preventiva é imprescindível, é a melhor alternativa. Como faríamos isso? Seria na ideia que surgiu, desce um pouquinho, João, por favor. Teríamos, então sobe, é o contrário então. Contrário, João. Isso. Criar uma Câmara, um grupo de discussão de alteração legislativa para evitar futuras demandas judiciais. E o que isso significa? Não é isso dentro da gente aqui, entre nós, mas abrir para a sociedade um local onde ela possa trazer
essas discussões, o que está acontecendo. Eu tenho certeza que quando a gente abre a porta, tem muita gente que entra por ela. Estão fazendo um projeto de lei com um determinado escopo que vai refletir no patrimônio público, né? Vão fazer uma alteração de cargos e salários. Ótimo, vamos lá ver o que está acontecendo. Ó, deputado, eu fiquei sabendo, ou chamo aqui para conversar. Cadê o estudo de impacto econômico, financeiro disso daí? Tem estudo? Tem estudo? Ah, não tem estudo. E a iniciativa saiu da onde? Vamos conversar os sindicatos. Aí sim você faz, e para isso também precisamos de treinamento, né? Você faz uma gestão antecipada, há de fazer a conciliação, e nós temos condição de fazer isso. Ah, mas a lei pode sair do jeito que eles querem, tudo bem. Mas a perspectiva de intervir no meio do caminho, de evitar o dano, é muito valiosa, né? Implementar fiscalização, acompanhamento, mediação prévia do processo legislativo e das ações administrativas. Por que ações administrativas? Às vezes o governo pratica determinado ato, atinge uma quantidade grande de direitos que vão desaguar no judiciário, e a gente atua como custos legis. Até essa talvez para mim, a função mais relevante da atuação como custos legis é servir como um radar das ações que são repetitivas, das situações que são necessárias à atuação do Ministério Público. Cito, por exemplo, um processo que eu estava manifestando como custos legis, falava sobre uma lei do Estado que criava o Fundo de Combate à Pobreza. Tinha visto iniciativa, tinha bitributação, representei para o PGJ. Né? Era o que dava para fazer ali, né? Além de apresentar a posição do Ministério Público, mas mandar para o PGJ. Olha a relevância disso. Né? Então, a função do custos legis tem uma relevância bastante grande. Que é o caso, como custos legis, devem mesmo tomar conhecimento da inconstitucionalidade ou ilegalidade de reflexo coletivo e provocar o PGJ ou o órgão de atribuição para intervenção. Eventualmente, você tem uma invasão de um direito do particular que ela tem um reflexo coletivo, especialmente no meio ambiente, na infância e juventude. Né? Esse seria a proposta do grupo para ser levada ao planejamento, para que o Ministério Público deixe de atuar como apaga-fogo e atue preventivamente. E aí, só complementando já em relação ao planejamento estratégico propriamente dito, lembrar que hoje, no presente, a gente não pode alterar mais o passado, né? Mas a gente pode, no presente, planejar o nosso futuro, para que no futuro os erros que aconteceram no passado não retornem. Que um planejamento desse estratégico, o que é importante? Que ele seja executado de fato, né? Então a gente quer que o que a gente está planejando aqui, daqui a 10 anos, a gente não volte e dizer, olha, que pena que o que a gente planejou a gente não executou. Mas para ser executado depende de todos nós. A gente não pode simplesmente fazer o planejamento e depois esquecer. Assim como as normas, né? Temos que acompanhar vários projetos. Às vezes a gente vota nos candidatos, depois a gente não acompanha. Então, no planejamento é do mesmo jeito. A gente está votando nas propostas, depois a gente tem que cobrar para que elas sejam executadas de fato. Eu já termino por aqui agradecendo a todos vocês e pedindo que votem no Grupo Verde. Eu ia só concluir o último ponto aqui, que a gente não falou, mas o que a gente sonha do MP, que nós sonhamos junto lá na mesa? Estabelecer o MP como órgão a que possa a sociedade acorrer para a intervenção legislativa e administrativa. Pergunta, qual a divisão do MP para isso? Né? Seria a Comissão de Acompanhamento Legislativo, que ela já está criada dentro da instituição. É necessário identificar uma divisão permanente do MP para receber essas demandas. E aí tomar as iniciativas. Ministério Público, estão gestando um projeto de lei absurdo dentro da Assembleia Legislativa. Opa, vamos acordar a sociedade. Ó, enquanto está correndo o projeto lá, e o Vinícius o Vinícius me fez enxergar isso aí, que às vezes você resolve uma política pública numa conversa de boteco. Gente, eu estava rodando um projeto na Assembleia Legislativa. Vamos abrir um seminário e chamar um especialista para isso. Coloca na imprensa. Estão querendo fazer um grande projeto para criar determinado órgão onde vai replicar um monte de atividades já que são instituídas. Vão dobrar o preço, vão fazer tudo de novo, vão acabar com as políticas que já estão sendo implementadas. Vamos fazer um seminário aqui, chama a imprensa, chama o deputado,
faz esse trabalho de gestão como instituição, né, a atividade política do Ministério Público, ela é tão relevante, ou talvez até mais relevante do que a atividade técnica, porque a sociedade precisa de pontos fortes aonde se apoiar. E é essa a visão do Ministério Público, uma pedra forte onde a sociedade possa construir segurança. Tá certo? Meu grupo é o Verde, votem aí, por favor. A oportunidade agora é do Grupo Vermelho para a apresentação. Já estavam aí ansiosos para esse momento. Boa tarde. Primeiro gostaria de agradecer aos colegas, né? Dizer que se eu pudesse escolher um novo planejamento estratégico, um grupo, eu escolheria esse. Nosso grupo foi muito feliz, os colegas aqui, acho que a gente pensa muito parecido, na verdade, né? Nós iniciamos aqui o nosso planejamento hoje com bastante dificuldade. Não sei se os grupos tiveram, mas nós tivemos. A estratégia do Colégio de Procuradores é atuar de forma integrada, célere e especializada, de modo a fortalecer o protagonismo institucional. Nós tivemos muita dificuldade em identificar o protagonismo no custos e iures, o Ministério Público no custos e iures. Dentre aqui os objetivos, qual que seria a contribuição do Ministério Público ao Estado de Tocantins? Acho que o André que vai me auxiliar, né? No meu objetivo, zelar pelo interesse público social e interesse de incapaz. A gente acredita que o que nós podemos contribuir é zelar de forma efetiva pelo interesse público social e o interesse de incapaz. O que seria o interesse público social? No nosso sentir, o protagonismo do Ministério Público como custo e iures, ele só se encontra na execução penal. Na execução penal, nós somos custos e iures. Então, nós teríamos um protagonismo ali, na execução penal. Nos processos cíveis, como custos e iures, a gente tem que zelar atuando de forma efetiva, exigindo, né, eu acho que o verbo não é nem exigir, João, se você puder passar para o próximo, é intransigir. Intransigir nas vistas dos autos, nas hipóteses legais de custos e iures. Aí o Rui vai explicar o intransigir, porque a ideia foi dele, né, Pedro? Obrigando o Rui. Bom, a ideia de intransigir é que, muitas das vezes, colegas abrem mão, já no primeiro parecer, de que o judiciário abra novas vistas dos autos de processo para que o promotor possa aferir ao longo do caminho do processo acerca do real interesse primário ou secundário para a manifestação do Ministério Público. E considerando ainda a quantidade de promoções, remoções e diversidade de pensamentos entre os promotores, isso é um tanto quanto prejudicial à atuação do Ministério Público. Então, nós não devemos permitir que o judiciário que escolha quando o Ministério Público vai falar. Essa prerrogativa é nossa e é assegurada pelo ordenamento jurídico, então nós devemos postular isso com tamanha, exigir isso como uma forma de poder do Ministério Público, pois cada vez mais que vamos considerando que isso não é importante, deixamos de manifestar, talvez, quem sabe, um dia o legislador fale, o Ministério Público está abrindo mão, então nós não precisamos mais dar vistas dos autos para o Ministério Público. Então, esse poder do Ministério Público, ele vai cada vez mais perdendo espaço. Por ser o objetivo principal, nós elencamos unicamente essa contribuição, porque, em nosso sentir, esse zelar pelo interesse público social, ele é muito extenso. O interesse público social, ele traz a exigência do Ministério Público identificar, dentro das nossas intervenções, como custos legis, problemas que podem e devem ser tratados pelo Ministério Público como titular de uma ação. Aqui nós somos só custos legis, nós só estamos nesse ponto, a gente atuaria unicamente para identificar e zelando sempre pelo interesse público. A partir do momento que a gente racionaliza muito,
A gente fala, eu não vou intervir porque isso aqui é um mandado de segurança, não vou intervir nessa ação, a gente deixa de identificar problemas. Eu acho que alguém quer mais complementar? Quer, Pedro? Você tinha falado. Passa, Um dos objetivos, né, da intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica é o quê? Detectar ilegalidades e eventual abuso de poder que possam ensejar a atuação na tutela coletiva. Eu acho que essa é a razão principal do Ministério Público intervir em mandados de segurança. Há uma previsão legal da intervenção e o mandado de segurança é impetrado quando tem ilegalidade ou abuso de poder. Cabe ao membro, detectando essa ilegalidade, além, evidentemente, de emitir parecer nos autos, comunicar, noticiar o promotor que tem atribuição para apurar essa ilegalidade. É a razão principal, me parece que é um dos objetivos que justificam a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica nos mandados de segurança. E a iniciativa aí é ter acesso aos autos, analisar os autos e nunca abrir mão dessa prerrogativa do Ministério Público de ser o Ministério Público e não o juiz a determinar se é caso ou não de intervenção. Isso está expresso na nossa recomendação, que fala sobre a intervenção na ordem jurídica, né? E a gente não pode abrir mão disso, como bem disse o Rui, né, Ana? Nós, na verdade, nós partimos do início na nossa discussão da racionalização, mas concluímos também que, com a nova lei do mandado de segurança, o novo Código de Processo Civil, essa releitura não é mais constitucional. A nossa obrigatoriedade, por exemplo, de intervenção no mandado de segurança, ela foi reafirmada pela nova lei do mandado de segurança. Não é que nós vamos atuar em todos os mandados de segurança, mas voltando lá no artigo 187, 178 do novo CPC, né, se tiver a ordem pública em jogo, o Ministério Público não pode simplesmente não vou intervir. E nós batemos muito nisso, né? É um tema tormentoso, né? O segundo objetivo, como órgão de execução, o segundo objetivo não é esse não, João. É o segundo. Para cá. Detectar o segundo, é aquele mesmo, João. É aquele, tá certo, desculpa. É esse aí. Intensificar a fiscalização em processos que causam prejuízo ao erário de forma preventiva. Essa intensificação, eu acho que a gente acaba repetindo sempre a intervenção, a gente exigir que nós, membros do Ministério Público, para que nós possamos decidir, nós vamos ou não interferir nisso, nós vamos ou não fiscalizar isso. E esse intensificar a fiscalização, ele quer dizer, automaticamente, como iniciativa, detectado um problema, que a gente encaminhe isso ao promotor responsável. Por exemplo, numa manifestação, lá na promotoria que eu atuo, detectado um problema, um dano ao erário, eu vou comunicar o órgão com atribuição para providências. Um exemplo, a Maria Juliana detectou lá em Gurupi, ela vai comunicar ao Roberto. Não vai deixar esse problema sem ser comunicado, né? Então, isso, o Tarso até que foi que trouxe isso, né? Interessante notar que em situações práticas a gente pode imaginar que o Ministério Público não teria interesse na manifestação de determinado processo. Citei como exemplos aos colegas, imagina uma grande empresa é excluída de um processo licitatório e impetra um mandado de segurança. Ao analisarmos o mandado de segurança, nós percebemos que ali pode existir uma grande fraude no processo licitatório. Ou seja, nós conseguimos... Volta um, por favor. Naquele outro. Nós conseguimos identificar, por intermédio de uma ação, que em tese nós não teríamos interesse ministerial, mas nós conseguimos identificar um futuro prejuízo ao erário. Então, quando a gente atua na função de custos e iures, é importantíssimo nós termos essa noção de evitar o dano também. E é isso que eu quis compartilhar com os colegas. Já falamos, Reinaldo. Falamos. Uniformizar o entendimento institucional.
Eu já tive alguns casos específicos na área criminal, onde que obedecida a independência funcional, mas que eu acho que o promotor e o procurador precisam conversar. Eu acho que tem que uniformizar isso. A gente tem que melhorar isso no Ministério Público. Às vezes você está lá com a sua maior tormenta na comarca, seu problema mais difícil na comarca, e às vezes a gente não tem uma comunicação efetiva com o procurador, a gente não uniformiza, a gente não passa os nossos sofrimentos locais, e aqui a situação é diferente quando chega aqui em cima, aqui na segunda, né, na segunda instância, que o procurador, no caso, seria um fiscal da lei, né, atuação em segunda instância. Então, nesse caso, o nosso grupo, ele entendeu como um dos objetivos, como a área de apoio, né, uniformizar o entendimento institucional. E a iniciativa seria realizar eventos para aprovação de teses. No Ministério Público de São Paulo, isso é muito usado, né? A gente entra no próprio site do MP de São Paulo e vê as teses aprovadas. Então, eu acho que os dois outros grupos anteriores trouxeram isso com o nome de súmula, enunciado, mas seria basicamente a mesma coisa. Fomentar, eu acho que eu adiantei, né? Uma é muito ligada à outra, fomentar a atuação integrada entre promotores e procuradores. Alguém quer falar? Eu acho que eu já adiantei, se alguém quiser complementar. E a gente, lembrando do judiciário, a gente pensou na criação de um sistema, aquele Spark que existe dentro do judiciário, para a comunicação informal, em tempo real. Então, por exemplo, você está lá com o seu processo aberto na comarca, né? E a gente teria o Spark para uma comunicação informal. Cotinha, eu estou com esse problema aqui, será que a gente poderia trocar uma ideia? Eu preciso, não interferindo na independência funcional do procurador, mas a gente precisaria melhorar isso institucionalmente. Então, nós sugerimos essa ferramenta, né, que no caso é copiar e colar do judiciário, que ela é muito usada, seria uma ferramenta, no nosso entendimento, eficaz aqui para o Ministério Público. Como o último ponto aí, que seria a nossa cultura, né, a cultura institucional, seria o preservar a defesa das prerrogativas. O Pedro vai falar. Naquela linha, né, quem deve saber se é caso ou não de intervenção somos nós, membros do Ministério Público, e não o Judiciário. Não podemos e não devemos abrir mão disso. Voltando como iniciativa, qual que seria a iniciativa? A gente volta ao tópico 1, que é intransigir na vista dos autos. A gente tinha até colocado assim, exigir o Poder Judiciário à vista dos autos. Eu já trabalhei em comarca, por exemplo, que o juiz falava, não vou te dar vista, porque o colega disse que não fala nisso. A gente até citou um exemplo, né, eu acho que foi você, não foi? Do caso de Dueré, do registro de casamento, que o pessoal, foi o Rui, né? Que o pessoal ia casar em Dueré, e não casava em Gurupi, porque a cartorária estava todo com esquema, o que gerou a intervenção da promotoria criminal. Então, o nosso grupo, nossos objetivos e iniciativas são esses. Eu disse que repetiria o mesmo grupo, repetiria o mesmo facilitador, gostaria muito de agradecer o Williton, né? Foi essencial aí no nosso trabalho, conduziu de forma excelente, e agradecer, parabenizar a doutora Cotinha aí pelo evento. Se a gente, de fato, chegar às nossas teses, às nossas estratégias para os próximos 10 anos, vai ser muito bom, mas a união da classe aqui, esses dias, eu gostei bastante. No mais é isso, muito obrigado. Foi uma participação muito proveitosa e votem no vermelho. Obrigado. A apresentação agora fica por conta do Grupo Marrom. Já estão preparados? Boa tarde, meus amigos. Chegou o Grupo Marrom, antes do previsto. Pensei que ia falar por último. E foi bom, porque não tem tanto sono que nem ontem. Tá? Meus amigos, nós criamos basicamente 5 eixos, né? Já com os objetivos correlatos, né? Bom, claro que todo mundo sabe que o que a gente visa é aumentar engajamento, resolutividade, protagonismo
protagonismo do MP. E essa foi uma coisa que eu trouxe, a questão sueca do ombudsman, que é aquela figura que inspirou, que o Hugo Mazzilli fala, em 85, da atuação extrajudicial e preventiva junto aos órgãos, e a Constituição internalizou no 129.2, se eu não me engano, que é zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos, etc. Então, qual que é a primeira saída que o grupo entendeu? É dar mais peso no quadro de merecimento a essas atitudes. Não sei como, isso é um assunto que dá para ser discutido, né? Mas por exemplo, o grupo do Conrad, que ganhou meu voto, a questão do acompanhamento legislativo, e ontem nós sugerimos o acompanhamento de grandes contratos. Eu perguntei para o Thaís, o NIS não pode fazer esse trabalho? Que é um grupo de inteligência, fazer um acompanhamento de leis que podem prejudicar o povo, não sei. Eu não sei, sinceramente, se é só criminal, que é a investigação do NIS, ou se essa inteligência pode servir também para coleta de dados prévio, uma atuação antes do juízo, de uma licitação importante estadual, de uma terceirização de presídio, não sei. Enfim, é uma coisa para se pensar. E, claro, ter peso no merecimento. Tá certo? Para que não só as judicializações valerem, que na verdade é o nosso fracasso. Quando a gente entra com a ação, quando a gente processa um crime, quer dizer que a gente já perdeu, que não conseguiu resolver dentro de casa, né? Manda brasa. Esse eixo é o eixo, basicamente, do custos legis, que é o custos no processo, né? Então, claro, a questão da especialização das procuradorias com atuação custos legis na área correlata, que ele vai ter mais experiência para ver uma fraude, alguma coisa, e não só a questão bilateral entre as partes, né? A questão de detectar ilegalidades com maior frequência, que o outro grupo passado falou, o custos legis serve para você detectar ilegalidades, todo mundo sabe disso. Combater a judicialização simulada ou fraudulenta. Então o cara entra para cobrar uma dívida contra a prefeitura e na verdade ele quer judicializar para fugir do Tribunal de Contas, enfim, coisa que acontece todo dia, né? Questões de conflito agrário é uma coisa que o grupo entendeu relevante e que o MP poderia ter uma atuação mais decisiva, né? Gente, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Termina que a gente vai falar. Então, por exemplo, especializar alguns membros nessa questão do conflito agrário ou demandas coletivas por terra, que é, na verdade, a única hipótese que o Código de Processo de 15 é expressa na atuação do MP, né? A única hipótese, nas outras ele é genérico, nos incisos 1 e 2 do 178, né? O pessoal também trouxe a questão ambiental junto com a questão agrária, né, como relevante. Então, Diego, só complementando essa questão agrária, agora eu vou falar mais longe do microfone aqui. Até mesmo essa questão ambiental junto com a agrária, o Brandes não está aqui, né? O Brandes deve estar abraçando uma árvore uma hora dessa aí. Questão é o seguinte, o Benedito, na correição, quando ele foi 2 semanas atrás em Pedro Afonso, estava o defensor da área civil lá, que é o Dr. Pedro Alexandre, que participa do núcleo agrário da Defensoria Pública, muito atuante. Dr. Pedro Alexandre é até meu amigo. E ele, como forma de sugestão ao Dr. Benedito, aproveitando, a atuação do Ministério Público como custo iuris na questão agrária. Porque nós temos um Estado novo em que a especulação imobiliária é muito grande no Estado. Ajudou, mas prejudicou também. E às vezes, quase sempre, nós atuamos contra o invasor, o pequeno. Talvez sempre também tenha um crime envolvido. Mas nós temos que ir também na questão dos grandes loteamentos, que seja. E também o doutor Pedro sugeriu a questão, às vezes nós pegamos, eu não, que já estou um tempo fora do cível, mas a questão do uso capião individual. Nós entendemos que é apenas um uso capião individual que não tem um interesse social, mas por trás daquele uso capião poderá ter uma comunidade tradicional por fora daquilo lá, que poderá ser excluída do processo. E quanto a esse eixo, a solução que a gente encontrou, eu acho que a gente pode conseguir ir mais longe, é conferir sempre, no mínimo, a causa de pedir e o pedido dos processos. No mínimo, né? Posso complementar? A questão interessante é o seguinte, um dos pontos fundamentais que nós verificamos foi que o ponto de partida criado pelo Colégio de Procuradores é que nós deveríamos ter, nessa área, uma atuação integrada, certo? E proativa. Muito bem.
Para fazer isso, inevitavelmente, devemos que mudar um pouco a nossa mentalidade quanto como agir quando estamos sendo pareceristas. Não ser simplesmente um parecerista. Então, a nossa preocupação é o seguinte: não podemos jamais abrir mão da nossa independência funcional. Então, o ideal seria nós tivermos especializações, tanto nas promotorias, ou seja, as promotorias especializadas pudessem também atuar nessa área, e a gente às vezes faz isso lá no patrimônio, quando são questões afins, a gente pede, o colega manda para a gente, nós falamos no processo. Às vezes você tem mandado de segurança, por exemplo, vários mandados de segurança sobre uma questão que você está entrando com ação civil pública. Quer dizer, pode correr o risco do mandado de segurança dar um resultado e a ação civil pública dar outra. Então, assim, são situações que a gente precisa, talvez, deixar que aquele promotor que está mais afinado com aquela questão também pronunciar, né, como um fiscal do ordenamento jurídico. E o mesmo as promotorias, as procuradorias. Procuradorias especializadas, elas ajudam exatamente para isso. Procuradores mais afinados com o meio ambiente provavelmente vão procurar essas procuradorias na área de meio ambiente, na área do patrimônio, e faz com que esses pareceres sejam os pareceres com um olhar mais voltado aos interesses de defesa que o Ministério Público costuma ter. Porque muitas vezes os colegas de umas outras áreas, quando pegam uma área que não é muito afim a ele, pode simplesmente, sem querer às vezes, não dar aquele cuidado necessário. Então talvez seja uma tentativa de conciliar a independência funcional com a ideia fundamental de que precisamos mudar a mentalidade e fazer com que o primeiro e o segundo grau atuem em prol da sociedade, não simplesmente em prol de teses jurídicas pessoais. Claro. Obrigado. Boa tarde a todos os colegas. Só chamar a atenção um pouquinho com relação à questão da nossa atuação na regularização fundiária, né? Em especial, como o Código de Processo nos coloca, nas questões envolvendo conflitos agrários por terra, né? Quando tiver um âmbito aí mais coletivo. Infelizmente, na nossa realidade hoje, não tem sido um ponto com um foco muito grande do Ministério Público do Estado de Tocantins. E é algo fundamental, ao meu ver, para o bom desenvolvimento das nossas atribuições. Porque eu, pelo menos, né, tenho feito minha carreira ali numa região em que o conflito fundiário ele gera vários outros tipos de problemas. Você tem problema com o transporte escolar, porque o transporte escolar não chega porque o fazendeiro detona a estrada. Gera depois homicídio, tentativa de homicídio, aí vem TCO por ameaça. Então, gera uma bola de neve. Então, é uma situação na qual, e eu ouvi já várias críticas atuando lá na região, Goiatins, Itacajá, né, várias críticas com relação ao MP, do MP não atuar. Você aparece na audiência, que vai tratar sobre questão fundiária, aí até fica ouvindo brincadeira, às vezes a defensora, nossa, o Ministério Público aqui na questão fundiária. Então, assim, eu acho que é algo para o qual a gente precisa despertar um pouco mais, né? Lembrando que nessas questões, por exemplo, numa das comarcas que eu atuei, a gente verifica agora já depois de muito tempo, né? Mas foi feita uma desapropriação, aliás, uma reforma agrária às avessas, né? Em que você tira dos pobres e dá para os ricos. Então, assim, é muito complicado. E nossa atuação mas nesse âmbito, poderia abrir para a gente várias outras janelas, né? várias outras oportunidades, inclusive, de passarmos a sairmos do custos juros e abrir para a gente a iniciativa, né? Seja na via da ACP, da AIA, enfim. Então, assim, com relação ao meio ambiente, né? Atuar mais firmemente, quando possível, nos licenciamentos ambientais. Às vezes, nas questões fundiárias, a gente verifica muito que há o poceiro está lá, tal, é pobrezinho, mas o cara está invadindo um APP. Né? O cara está querendo plantar, invadindo um APP, e aí, como é que é? Enfim, a gente precisa, eu acho que é um norte que nós devemos começar a buscar nas nossas atuações. Porque, infelizmente, as críticas que muitas vezes, né, o colega ali também já recebeu, é que o MP só fala assim, não, não tem, o Ministério Público não tem interesse. E aí segue a ação. Então, eu acho que essa parte dos conflitos fundiários é importante, né? E só reforçando, antes de devolver para o colega, né, a nossa atuação como custos juris,
ela tem sido muito importante, porque foi por meio dela que nós conseguimos, por exemplo, desvendar fatos como o Banco Matone, né? Como o Banco Matone, você vê lá termos de acordo que números altos, né, valores elevados, e aí, a partir disso, que você consegue puxar aí o fio, né, para poder desenrolar esse novelo. Então, chamando bastante atenção, né, com relação à importância dessa nossa atuação, que às vezes é subestimada por nós mesmos. A gente lembrou também, que um volume muito grande, mas em tese de pouca complexidade que a gente vive na manifestação no curso iuris, no tocante à defesa dos incapazes, notadamente nas ações de família, em que a nossa manifestação é exclusiva como curso iuris. E, diante disso, tem um volume muito grande, mas, por outro lado, uma complexidade mais baixa. Mas, por a gente lidar com a dignidade da pessoa humana, a infância, a gente trouxe aquela questão dos patamares para ações de alimentos. Só que também entendendo que esse patamar ele varia de região para região, e cada promotor vai ter como avaliar somente vivendo, né, a realidade da sua comarca, para saber se aquele patamar está atendendo o mínimo existencial ou não. Mas um parâmetro que serviria de base para uma manifestação em Palmas, numa cidade de maior porte, não é o mesmo na pequena cidade, na pequena comarca do interior do estado. Outra questão que também está aumentando a demanda custo iuris no judiciário e nas varas de família é a questão da socioafetividade, do reconhecimento do pai socioafetivo e do próprio pedido, sem, muitas vezes, uma instrução ou elementos probatórios daquilo. E a gente chama atenção para isso, porque terão reflexos esses reconhecimentos, essas duplicidades, e às vezes até mais, no registro de nascimento da paternidade, terão reflexos futuros e terão reflexos também lá na parte das sucessões. Então, a gente lembrou disso também. E, para finalizar, na linha do que outros grupos já apresentaram, a questão do aprimoramento aos membros e servidores para atuação custos iuris. Muitas vezes não é visualizado aquele interesse público, mas oculto naquela demanda individual que chega ao membro, que chega ao seu servidor, ao seu analista. Então, os cursos, aquela ideia dos grupos de trabalho, vem a esse propósito da gente ser treinado para visualizar e, consequentemente, atender melhor o interesse público, vislumbrar todo o interesse público que está por trás daquela demanda aparentemente privada e individual. Galera, obrigado pela atenção. Nosso grupo é o Marrom. Até a próxima. A oportunidade agora está com o Grupo Roxo para fazer a apresentação de todas as suas ideias. Grupo Roxo se apresentando. Boa tarde a todos. É um prazer aqui estar nesse momento com vocês. Nós estamos pensando no Ministério Público de 10 anos, né? Então, para isso, nós temos que ter ideias que acompanhem esse movimento temporal. Bom, o primeiro ponto que a gente coloca é valorizar o protagonismo da atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. Para a gente ter protagonismo, a gente tem que ter participação. A gente tem que dizer que a gente existe dentro do processo, né? E, para isso, o novo Código de Processo Civil já disse que todos os processos eles têm que passar necessariamente pelo Ministério Público, e vai dizer se tem o interesse público a justificar a sua atuação. Isso nós temos que ter como premissa na atuação como fiscal da ordem jurídica, porque muitas vezes os juízes, por muitos colegas já não estarem atuando em causas
que, na verdade, demandam a atuação do Ministério Público, há um certo desprestígio. Infelizmente, nós temos que chamar esse fato, que é um fato negativo para a nossa atuação ministerial. Bom, dentro dessa perspectiva, a gente tem, por favor, pode passar para esse segundo ponto aqui. Dentro dessa remanejar a atuação do custos legis nas promotorias especializadas, especialmente no patrimônio público. O Miguel comentou isso aqui, alguns colegas comentaram de forma diferente, mas é interessante que o promotor que tem o domínio da ação, ele possa também fiscalizar as ações que tenham interesse público. Por quê? Porque é um termômetro, é como ocorre na saúde. Há uma recorrência muito grande de demandas, né? E muitas vezes o promotor que está lá como custos legis, ele não identificou que o colega está com inquérito civil sobre o mesmo tema. Então, nós estamos perdendo muito espaço nessa duplicidade de atuação. Seria, pelo menos, priorizando o patrimônio público, seria uma iniciativa bastante relevante. Aqui, fomentar... Aqui, um pouquinho, por favor, Ricardo. Fomentar a atuação recursal, né? É muito interessante isso. Eu atuei na vara de família há algum tempo e tinha um juiz lá que, em determinado momento, ele quis fomentar a produtividade dele e sentenciou em bloco um número enorme de ações, e quem teria ali para defender o interesse do capaz seria o Ministério Público, para recorrer, para levar esse assunto no tribunal, para esse assunto poder ser revisto. Ele foi a voz daquela parte que, de repente, não tenha, a defensoria não teve o mesmo cuidado em recorrer, então o Ministério Público tem que atuar, tem que valorizar. Muitas vezes chega ao nosso conhecimento uma ação que o colega do patrimônio público pede para a gente recorrer, porque isso tem que ser revisto, tem que ser levado. E é isso mesmo, é o que os outros grupos falaram. Nós somos radar, eu vou plagiar um pouquinho, mas é o que é, nós somos um radar daquilo que interessa para a atuação ministerial, né? Bom, eu vou falar um pouquinho também, e vou deixar os colegas também complementarem o que eu não disse, mas uma ideia muito interessante, que é implementar a fiscalização dos cartórios extrajudiciais sobre emolumentos com destinação de recursos para o Ministério Público. O que significa isso, gente? A Corregedoria de Justiça, ela tem o papel de fiscalizar os cartórios extrajudiciais. O Ministério Público também tem que acompanhar essa fiscalização. Isso está regulamentado, isso está na Lei de Registro Público, a Corregedoria tem a regulamentação própria, mas é uma oportunidade de trazer recursos. E hoje, a situação, se não tiver dinheiro para a instituição, a gente não faz, a gente não promove. Sem dinheiro não se promove. Verusca, hoje a coisa está roxa hoje, né? A coisa está roxa, vamos dizer, gente. É o nosso mote. A coisa está roxa, a coisa está feia, precisa de dinheiro. Então, isso aí é uma oportunidade excelente. Ela pode ser facilmente instituída a nível de planejamento estratégico, que trazer para a promotoria uma efetivação na fiscalização dos cartórios extrajudiciais. Porque nós temos parte daquele recurso que vai para uma certidão, porque a gente tem um papel fiscalizador, a gente poderia aprimorar a nossa fiscalização nesses cartórios, né? Seria uma forma de valorizar a atuação do Ministério Público como custos legis. Bom, eu vou deixar um pouquinho os colegas complementarem. Boa tarde a todos. Inicialmente queria apresentar o nosso grupo, né? Tiago, Breno, Verusca, Marcelo, Bartira, Luciano, Ruth. O nosso grupo Seu Cimar é o estrela, não posso, é o nosso querido. A heterogeneidade do nosso grupo nos trouxe uma solução de ideias e uma multiplicidade de argumentos para trazer aos senhores. Quando pensamos em Ministério Público, pensamos primeiramente numa paixão de todos nós, e principalmente numa área a qual seria um pouco atípica, como agimos como custos legis ou fiscais da lei. Ao falar em fiscal da lei, necessariamente falamos no papel de protagonistas,
ao invés de meros espectadores, devemos ser protagonistas. E como seremos protagonistas? Hoje em dia, em tempos de tudo roxo, de crise roxa, das coisas roxas, se faz necessário um termo que se chama governança. Governança, há necessidade, como bem pontuou a Verusca, de dinheiro. Há muito tempo, desde 94, a Lei Federal 8935/94, Lei dos Notários e Registradores, ela prevê que o Ministério Público atue como protagonista, como aquele fiscal que fiscalia as serventias extrajudiciais no Brasil, especialmente no Tocantins. Aqui no Tocantins, infelizmente, esse papel de protagonista há uma pouca efetividade para nós. E como fazer isso? Como podemos trazer dinheiro para a nossa instituição? A divisão do Funjuris, que é o Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário. Eu acho que é de conhecimento dos colegas, o Poder Judiciário arrecada cerca de 68 milhões de reais ano com custas e emolumentos extrajudiciais. Em 19 estados brasileiros, já houve a divisão administrativa ou divisão judicial entre Ministério Público, PGE, Defensoria Pública, Sistema Socioeducativo, Sistema Prisional e Paulo, Defesa do Consumidor. É só para lembrar que o tempo é muito arrochado, entendeu? Adiantando aqui. Arrochado. Então, como é que nós vamos fazer o papel de protagonistas? Assumindo a fiscalização dos cartórios, das custas e emolumentos, trazendo uma efetividade, uma maior cobrança de emolumentos e uma melhor distribuição de dinheiro ao Ministério Público para dar frente às nossas necessidades diárias. É o breve resumo. Complementando também essa necessidade de até arrochando aqui o tempo, para a gente não ser muito repetitivo, mas a cobrança por certidões emitidas pelo Ministério Público. Isso aí seria uma iniciativa da administração, né? Também complementando essas 3 linhas. Com isso haveria uma arrecadação e certamente favoreceria a aplicação desses recursos na formação dos membros e servidores, né? A fiscalização do Ministério Público no registro público também é importantíssima na questão de evitar fraudes. Hoje em dia a gente não pode minimizar isso, a gente tem que atuar de forma sistemática. De repente, numa fiscalização que a gente faz no registro público, a gente constata um crime a gente pode encontrar, inclusive, um fugitivo da justiça, alguém que tenha um mandado de prisão em aberto e esteja ali querendo modificar o nome, ou uma fraude previdenciária. Então, está tudo interligado. E a nossa atuação tem que ser sistêmica, tem que ser sistemática nesse sentido, tem que ter uma visão global. Por isso, a necessidade também de que as promotorias de custos leves tenham essa especialização no sentido de aprimoramento, porque um parecer, existe uma dificuldade muito grande de elaboração de um parecer, e nós não somos só pareceristas, como já foi até falado, nós estamos além, porque o Código de Processo Civil trouxe uma visão muito diferente, o Código de 2015. Ele nos colocou como fiscal da ordem jurídica, então nós não somos só fiscais da lei, nós fiscalizamos tudo. E essa visão, ela tem que ser adotada também no planejamento dos nossos próximos 10 anos nessa seara, né? Outra coisa que eu vou complementar aqui é em relação, eu vou deixar essa parte para o colega, aos projetos. Bom, gente, que pode ser feito em relação a projetos para a gente pensar nesses próximos 10 anos na atuação como custos leges? Na atuação da vara de família, o promotor não está ali somente para dar um parecer, modelo igual para todos, ele tem que vivenciar a situação das partes. É uma situação conflituosa, então, de repente, a administração pode fomentar projetos que levem à pacificação daqueles indivíduos que estão naquela disputa judicial. Porque a nossa vertente ela tem que se basear na pacificação social, no fim conciliatório, né? Então, como a implementação das constelações familiares, que estão sendo usadas muito no judiciário, uma solução, levar o Ministério Público nas comunidades mais carentes para a constatação dos problemas que envolvem a comunidade. Isso vai refletir na infância, vai refletir no criminal,
vai refletir no patrimônio público, em todas as áreas. Então, essa atuação como fiscal, em que pese a atuação como parecerista ser correlata, ela tem que se ampliar. E nós podemos fazer isso. É um passo largo, mas eu acredito que em 10 anos vai ser muito relevante se nós tivermos essa iniciativa. Bem, colegas, todos nós sabemos que o tempo é muito arrochado, né? Muito arrochado, e pedimos vênia para fugir um pouquinho do tema, porque alguns grupos anteriores fizeram isso. E nós selecionamos um tópico, coloca nesse final aqui, por favor, aberto mesmo. O final, por favor. Porque é um tema muito caro. Orçamento, a situação está roxa, falta dinheiro, mas gestão participativa dos membros no orçamento do MP. Nós colocamos aproveitar os membros que fizeram mestrado e doutorado para disseminação do conhecimento, rotatividade de participação dos membros nos cursos de capacitação fora do Estado. O que é isso? Democratizar a participação e valorizar cada vez mais a nossa prata da casa. Não é uma teoria minha, doutor Miguel, já peço até seu voto. Síndrome do cachorro vira-lata, não é isso? Nós temos essa síndrome de achar que o que é bom é o de fora. Nós percebemos nesse período que estivemos aqui, foi como um roxinol nos nossos ouvidos. Cada palestras maravilhosas. Então, vamos valorizar. Propomos o quê? A cada semestre ou a cada 3 meses, palestras com membros da casa em cada assunto. E esse tipo de encontro não é de 10 em 10 anos, tem que ser todo ano, gente. Rotatividade na participação dos membros no curso de captação fora do Estado. Democratizando. Valorização dos talentos da casa para palestras, fóruns e seminários, foi o que eu disse. E trazer cursos de mestrado e doutorado para membros e servidores e fazer aquele esquema que o doutor Miguel falou, síndrome do cachorro vira-lata. O que é isso? Se vier palestrante de fora no Tocantins, que a gente faça uma permuta. Tá? Se vem um palestrante de outro estado, que a gente valorize os nossos palestrantes aqui para fora também. Pode ter certeza que será brilhante. Eu falo isso com conhecimento de causa, porque vou assistir palestras fora e tenho certeza que aqui não fica a desejar nem um pouco. Parabéns a todos nós. Roxo. Nós temos mais 2 minutos. Vou falar uma coisa aqui. Eu estou no Ministério Público há 18 anos. E pela primeira vez, semana passada, eu estive no Seminário da Saúde Pública em Curitiba, pago pelo Ministério Público. Então eu queria pedir isso, que faça um rodízio com relação às viagens dos nossos membros do Ministério Público. E não sempre os mesmos. Agradeço. Obrigado. E a partir de agora, quem entra em cena é o Grupo Amarelo para fazer a sua apresentação. Então, boa tarde a todos. O nosso grupo, que é o Amarelo, por favor, votem na gente. A nossa preocupação, uma questão que a gente discutiu bastante foi que o planejamento estratégico, ele tem a finalidade não somente de assegurar diretrizes para que nós, membros, e também a instituição como um todo, possam tentar alcançar durante um longo espaço de tempo. Mas também pensamos que é importante para fortalecer o nosso sentimento de unidade em relação à instituição. Isso porque, no momento em que o Ministério Público sofre todo tipo de ataque na mídia, etc., e nós todos temos conhecimentos amplos a respeito disso, é importante que nós, membros, atuemos de uma forma conjunta para assegurar não somente para a gente uma sensação de pertencimento a uma instituição forte, mas também para que a sociedade nos veja assim. Diante disso, nós focamos na atuação como custos iuris. A nossa ideia foi, em primeiro lugar, buscar assegurar a presença do MP nos casos de relevância social. Isso tendo em vista o que está previsto
recomendação 34 do CNMP, que estabelece no seu artigo 5º o que seriam esses casos. Isso porque aqui há a possibilidade do Ministério Público ele relativizar a sua atuação. Parece que o foco da nossa discussão foi até que ponto a relativização é uma coisa positiva e até que ponto é negativo. A relativização utilizada de uma forma sábia, ela é muito positiva para a gente. Porque nós vamos poder focar no que de fato nós temos de relevante para poder atuar. Por outro lado, a relativização, quando ela é feita de uma forma, sei lá, sem um aprofundamento, ela acaba enfraquecendo o Ministério Público. O Ministério Público ele deixa de atuar em casos em que, de fato, haveria necessidade da sua intervenção. E talvez também, só complementando essa ideia, inicialmente o grupo acabou discutindo também o foco do que seria o objeto da nossa conversa sobre planejamento estratégico e a atuação como órgão interveniente, as ameaças que pairam sobre o Ministério Público quando ele atua na qualidade de órgão interveniente, ou se há as ameaças que existem para a instituição em razão do atuar como órgão interveniente. Não sei se me fiz entender. Quer dizer, o fato de o Ministério Público eventualmente priorizar, por exemplo, havendo 3 varas de família na capital, você ter 3 promotores de família atuando, será que não seria interessante você, otimizando a atuação e o aproveitamento daqueles membros, você ter um membro atuando nas 3 varas e os outros 2 membros que atuariam perante as outras 2 varas atuarem como órgão agente, por exemplo? Então, é um estudo que pode ser feito e uma gestão junto ao judiciário, no sentido de reunir, por exemplo, naquela primeira vara, aquelas audiências que têm intervenção do Ministério Público, diante da racionalização necessária na matéria, priorizar a segunda e terça, o outro promotor faria, o mesmo promotor faria as audiências na quarta e quinta, na outra vara, e na sexta na outra. Não sei, havendo um contingenciamento, ou havendo um número limitado de membros para atender todas essas funções, seria interessante talvez diminuir a quantidade de membros que teriam esse papel como órgão interveniente e aproveitar os demais para órgão agente, que seria talvez a prioridade institucional. Então, é diferente talvez do que alguns colegas mencionaram quanto à necessidade de especialização de membros para fins de atuação interventiva, como custos juris. Eu imagino que talvez a prioridade institucional deva ser a atuação do Ministério Público como órgão agente. Como órgão interveniente, haveria uma redução e, eventualmente, até uma mistura de atribuições na pessoa de um único membro. Então, um membro que, por exemplo, se houver uma vara de família só, uma vara de registros públicos, ou mandado de segurança, haveria um membro que acumularia, por exemplo, atribuições na área de família, na área de registros públicos e na área, por exemplo, de intervenção na área civil, onde houvesse presença de incapazes. Então, você otimizaria, até um dos enunciados, talvez seja interessante a gente colocar para ler, otimizaria o aproveitamento de membros para o exercício daquela função de órgão interveniente, sem usar vários membros, né? Então, seria um pouco diferente, talvez, aqui do que foi dito por outros colegas. Talvez em nível de segundo grau seja, como o Miguel colocou, interessante ter essa especialização, mas em primeiro grau, creio que diante da limitação do número de membros não seja uma ideia, talvez, viável, diante da necessidade maior de aprimorar a atuação como órgão agente. E aí sim, de maneira especializada, investindo bastante recurso nisso. Então, otimizar a atuação. Aí, você quer ler, Monique? Só... Bem, uma das formas que a gente encontrou, que a gente imaginou sendo possível, seria efetuar estudos para identificar membros subutilizados com atribuições idênticas. Seria mais ou menos essa questão que a gente comentou de 3 promotores, por exemplo, para a família. Exatamente. São atribuições idênticas, de repente você consegue unificar aquilo e aproveitar os outros 2 em outras funções. Já seguimos aí para o próximo ponto. Concentrar atribuições na menor quantidade de órgãos possível. E, por fim, seria necessária uma gestão junto ao judiciário quanto às audiências, porque, na prática, como seria possível um único promotor acabar atuando perante 3 varas ou 2 varas? Seria necessária essa gestão por parte do Ministério Público para assegurar que os juízes, de fato, conseguissem organizar essa pauta para permitir isso. Ou seja, a rotina das varas judiciais, por exemplo, cíveis,
com intervenção do Ministério Público o interesse de incapazes. Registros públicos, mandado de segurança, família, que são as mais comuns, né, em primeiro grau. Esses juízes teriam que adequar a pauta de audiências deles para concentrar as causas que contem com intervenção do MP em determinados dias da semana. O Ministério Público não pode ficar a semana toda naquela vara, com buracos na pauta e desperdiçar a atuação de um ou mais membros ali. Então, concentraria em um único membro isso e adequaria a pauta do judiciário, principalmente com relação a audiências. Então, é só uma observação também que foi objeto de discussão nossa inicial, quanto a aquele diagnóstico que identificaria ameaças sobre a atuação do MP como órgão interveniente, seria no sentido de não deixar de atuar nas matérias que exijam a intervenção do MP como órgão interveniente. Continuaria atuando na família, continuaria atuando no mandado de segurança, com algumas, né, com aquela questão, porque a matéria relacionada à racionalização do Ministério Público já vem discutida há muito tempo. Eu não sei até que ponto seria útil e proveitoso para a instituição dedicar tempo para formular enunciados, por exemplo, súmulas relacionadas à atuação do MP como órgão interveniente. Me parece que, não sei, pode ser uma coisa que talvez eu entendo que seja necessário. A discussão em torno de racionalização já vem feita há muito tempo. Vários MPs têm atos normativos ou recomendações que disciplinam isso. Quais são as causas que exigiriam atuação e quais aquelas que não. O CNMP tem uma recomendação, a 34, que fala, a gente citou essa questão, né? Inclusive, na 34, no artigo 5º, ela vai mencionar a relevância social, o que seria isso. E são justamente essas questões que deveriam ser objeto de uma atenção mais forte por parte do Ministério Público e dos membros. Então, a gente colocou ali de uma maneira meio geral, analisar acordos judiciais, seria assim, situações em que, fora do que está já previsto legalmente, tem previsões legais específicas que exigem a intervenção do MP, outras causas, como está na recomendação 34, são no sentido de que ações que visem a prática de ato simulado, ou obtenção de fim proibido por lei, normatização de serviços públicos, tudo que envolva licitações e contratos. Por mais que naquela causa determinada não exija uma intervenção do Ministério Público, segundo o olhar ali do juiz, mas haveria no nosso caso, a gente propôs, você pode passar? Uma iniciativa estratégica, essa questão de analisar com mais critério a racionalização, para evitar uma análise apressada e dizer que aquilo não tem interesse para o MP intervir, seria esse aí. Tá. Nesse ponto, seria uma busca de gestão junto ao TJ para vincular magistrados em consonância com a resolução número 34/16 que é a recomendação, do CNMP, né? que é essa recomendação que a gente está mencionando aqui. Em relação a esses temas específicos, seria necessário que o Ministério Público ele buscasse essa gestão para garantir que, de fato, esses feitos eles fossem remetidos ao Ministério Público, para que os membros pudessem, de fato, ter a oportunidade de analisar se é caso de intervir ou não. Quer dizer, são feitos que, pela recomendação 34 do CNMP, não tem previsão específica legal que determine ao juiz de dar vista ao MP. Mas a recomendação diz, aqueles casos que envolvam discussões relacionadas a serviços públicos ou licitações e contratos, ato simulado, então são situações que ensejariam a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. Haveria talvez, não seria conveniente ter algum tipo de ato normativo do TJ que vinculasse os juízes a dar vista ao MP nessas situações como se fosse, correlacionadas, né, à recomendação número 34 do CNMP. Nesse ponto, seria um diálogo, a fim de obter um ato normativo do TJ, porque também não adianta fazer essa ponte e lá no judiciário os magistrados não obedecerem. Nós deveríamos buscar uma forma de que, de fato, os magistrados sejam vinculados para poder garantir a remessa dos feitos ao Ministério Público. Analisar de forma mais apurada as hipóteses de intervenção
evitar uma análise apressada quanto à dispensa, né, da intervenção do MP. Para que o membro possa ter uma reflexão maior. Muitas vezes a gente recebe os feitos no nosso gabinete, passa o olho e já fala, não tem necessidade de intervenção. Talvez fosse o caso da gente fazer uma meia-culpa, eu faço a minha, de analisar com um pouco mais de cautela para ver se de fato não existe necessidade. O Caleb colocou uma outra situação também de informar a partir de alguma intervenção do MP como órgão interveniente ali, né? Identificando uma violação pontual, como foi dito pelo Pedro, né? Como órgão interveniente, o MP identificou ali uma fraude relacionada ao Banco Matone. E ali despertou a atenção e uma comunicação entre membros para que aquela situação seja verificada no seu local de atuação. Um outro ponto, uma outra proposta, objetivo. Pronto. Agradecemos a atenção. Pronto, gente, foram esses os resultados das nossas reflexões. E agradecemos a atenção de todos e pedimos, por favor, o voto no amarelo. Anunciamos, então, o último grupo a se apresentar, o grupo azul. O que faltava? Obrigado. Boa tarde a todos. Nossas colocações aqui, até por sermos o último grupo. Bené, antes disso, quanto marketing, né? Em todos os grupos. Por sermos o último grupo, algumas coisas já foram repetidas e nossas pontuações são bem breves também, porque acreditamos que no planejamento estratégico, quanto mais objetivas as proposituras, mais fáceis de serem cumpridas, né? Porque eu entendo que quanto mais abstratas, mais dificuldade nós temos de implementá-las a longo prazo. Falo isso por experiência própria, porque já fizemos um planejamento estratégico há 10 anos, e muitas das coisas que foram colocadas, muitas divagações e tal, não foram implementadas. Então, nós tentamos, de alguma forma, ser bem objetivos, a fim de que sejam poucas as proposituras, mais fáceis de serem implementadas. O primeiro ponto foi colocado até pelo grupo do Diego e do Pedro Jai, né, o grupo marrom. A gente identificou a importância, e isso foi até em decorrência da experiência já na corregedoria, da participação do Ministério Público em conflitos agrários. Na realidade, não necessariamente em conflitos agrários coletivos. O que a gente percebeu, né, nessa caminhada nossa aí, é que, às vezes, uma mera ação possessória, ela revela ao membro do Ministério Público a existência de um conflito agrário coletivo que possa estar existindo naquela região. Muitas vezes o membro do Ministério Público, ao visualizar o EPROC, ele vê a ação possessória, isso aqui eu não vou me manifestar e nem abre o processo, né? E às vezes na petição inicial ou na própria defesa ali, há a notícia de uma comunidade, de uma minoria quilombola, por exemplo, né, que está sendo ali massacrada pelo poderio político e econômico sem a intervenção necessária do Ministério Público, né? Nós podemos perceber isso em algumas regiões do Estado, e é fundamental que o Ministério Público comece a dar uma atenção maior para essa questão agrária. O Rafael, inclusive, falou aqui, não foi, Rafael? E o defensor público lá em Pedro Afonso, ele não fez uma crítica aos promotores da comarca, ele disse que lá havia intervenção dos promotores, mas alertou publicamente que a Defensoria Pública sentia muito a ausência da intervenção ministerial nesses conflitos. Nós tivemos que ouvir e admitir, porque de fato a nossa intervenção ainda é muito, muito inibida nessa área, né? Vários relatos de defensores públicos com os quais já conversei, inclusive, dizendo que algumas comunidades que já estavam lá desde a década de 60, 70, em determinadas propriedades, com um título de propriedade precário, ou de posse, né? Um título de posse que foi concedido há não sei quantos anos, são simplesmente retirados da terra a fórceps, após a emissão de um título definitivo, muitas e muitas vezes fraudulento, e que o Ministério Público não consegue identificar. Então, por que justamente não faz essa análise acurada, como foi colocada pelo Grise há pouco, né, e pela Monique, de que aquela demanda individual revelaria
essa necessidade de uma atuação coletiva por trás disso. Então, eu queria fazer em relação à atividade fim, especificamente em relação ao conflito agrário, eu acho que o Ministério Público precisa avançar muito nessa demanda. Esse é o primeiro ponto. Em relação, e também porque, às vezes o que acontece, o processo vem para o segundo grau, sem intervenção ministerial, porque o juiz simplesmente não intima o Ministério Público, e quando chega em segundo grau, o tribunal entende que é caso de intervenção ministerial, e aí que o Ministério Público vai se manifestar, em segundo grau. Ou seja, o processo tramitou até a sentença inicial, sem qualquer intervenção do Ministério Público. É aquela situação do promotor que está lá na comarca, tentar identificar a relevância de caso a caso na atividade de custos legis. Também em relação à desapropriação, né? Nós também vimos em alguns casos aí no Estado, que algumas propriedades rurais, principalmente, elas estavam sendo desapropriadas por utilidade pública, quando na realidade essa utilidade pública era inexistente. Era com a única finalidade de repassar essa propriedade para uma determinada pessoa que teria influência junto ao Estado do Tocantins. Então, há necessidade de que o Ministério Público fique muito atento a essas demandas. Em relação à atividade fim, eu acho que é isso, né, que a gente detectou como de maior importância. As outras atuações ministeriais, os colegas aqui já expuseram muito bem, em relação a mandado de segurança, etc. Mas também, o que nós identificamos foi, e procuramos fugir um pouco dessa questão da atividade fim, que a gente sabia que seria muito exposta aqui por todos os colegas, mas assim, de que forma a gente pode ajudar o promotor de justiça, principalmente aqueles clínicos gerais que atuam no interior, a dar uma atenção maior a essa atividade de custos legis, custos iuris, né, como queiram. Porque muitas vezes, vamos falar a realidade, o que acontece? Nós estamos lá, assoberbados de EPROC, processos criminais, amarelinhos, né, que hoje não são mais amarelinhos, estão no Oeste, e a atividade de custos legis, ela de fato fica relegada a segundo plano. Isso é óbvio. Isso daí todos nós fazemos, é natural que façamos. E de que forma nós poderíamos ajudar o promotor de justiça, que tem todas essas atribuições, a tentar conferir uma atenção maior a essa atividade de custos legis? Pensamos em duas coisas apenas, justamente para sermos bem objetivos, e de que forma pode relativizar esse volume de serviços aos promotores de justiça. A primeira delas, e o doutor Vinícius colocou muito bem hoje na discussão do grupo, foi, já que estamos falando de um planejamento estratégico para daqui a 10 anos, foi de conferir uma estrutura mínima para cada promotoria de justiça. Né? Então, essa estrutura mínima para a promotoria de justiça, nós pensamos, e temos que pensar grande mesmo, né, porque estamos falando de um Ministério Público daqui a 10 anos, não desconhecemos as questões orçamentárias que dificultam a implementação do que vamos falar aqui, mas eu acho que nós temos que pensar em um Ministério Público forte. Então, seria a presença de pelo menos 3 servidores em cada promotoria de justiça e de 6 estagiários. Estagiário mão de obra barata, e podemos evoluir. Estagiários de pós-graduação. Isso é uma ideia que eu já discuti, inclusive, eu ouvi do Octaídes sobre isso, que é uma intenção dele de viabilizar essa questão. Nós teríamos uma mão de obra mais barata, mais qualificada, de bacharéis em direito que estão na pós-graduação. Eu acho que é possível fazer isso, é possível avançar. Porque com essa estrutura, o promotor de justiça poderia, né, delegar atribuições de menos importância, como denúncias de furto, embriaguez, porte de arma, pareceres repetitivos de alimentos, etc., né? E tentar, de uma maneira mais acurada, identificar a necessidade da intervenção dele em causas que aparentemente não ensejariam sua intervenção. Então, essa é a primeira proposta que nós fazemos aqui para melhorar e aliviar um pouco o Ministério Público na sua atividade. E a outra, colegas, é em relação... Bené, só observando que esse estagiário com pós-graduação já é um modelo aplicado no estado do Paraná, Santa Catarina. Funciona.
não seria tão caro quanto um servidor e nem tão barato quanto um estagiário acadêmico que não teria, talvez, tanta contribuição quanto um graduado. E outra coisa também, com certeza, podem me interromper à vontade aqui, tá, colega? Se eu esquecer alguma coisa, tá? Fique à vontade. Então, outro ponto que foi discutido e também identificado pelos colegas, assim, o que é que enche a caixa, vamos dizer, dos promotores de justiça também? Denúncias anônimas da ouvidoria, né? Isso é uma reclamação recorrente que a gente tem ouvido aí nessa caminhada em todo o estado de Tocantins, que a ouvidoria está mandando muitas e muitas denúncias anônimas. E aí a gente chega a um dilema. Mas a ouvidoria deve mandar esse tipo de denúncia sem mínimos indícios ou não? Né? É difícil, é uma linha tênue, porque de fato essa análise ela é do promotor de justiça. Mas será que nós podemos de alguma maneira minimizar esse tipo de análise, triagem inicial? Vejam bem, uma ideia que nós chegamos ali, também foi do Dr. Vinícius, foi a seguinte: a ouvidoria poderia de fato fazer uma triagem, a própria ouvidoria, quando entendesse assim, não há mínimos indícios, a denúncia anônima não tem qualquer substrato, mas ela não deixaria, ela diz, foi recebida essa denúncia aqui, foi arquivada, mas nós estamos apenas encaminhando uma cópia para o promotor de justiça para conhecimento, para ciência. E se o promotor de justiça, por algum caso, discordasse dessa decisão inicial da ouvidoria, ele poderia instaurar o procedimento que fosse necessário. Por que isso? Porque, e não sendo assim, em se enviando todas as notícias que chegam ao promotor de justiça, inevitavelmente ele já vai ter que instaurar uma notícia de fato, fazer uma análise, para depois promover um arquivamento. Né? Então, essa é uma das ideias que a gente teria também para aliviar o promotor e permitir a atuação dele com mais afinco na atividade de custos legis. E o próprio acesso ao EEST, né, para que possa colher diretamente as informações do... Porque o que acontece é que sempre que a ouvidoria encaminha alguma coisa ao Ministério, ao promotor de justiça, ela pede, né, que haja uma resposta sobre qual providência foi adotada por aquele membro, sob pena de violação do dever funcional. Sempre tem isso, né? Então, qual seria uma forma de também permitir que o promotor não perdesse tempo com essa espécie de atuação? Conferir o acesso da ouvidoria ao próprio EEST, né? Se a ouvidoria pudesse ter acesso ao EEST diretamente, ela poderia identificar o que foi feito em relação àquela denúncia que foi encaminhada ao promotor de justiça, sem a necessidade do promotor ter que parar ou parar algum membro da sua equipe para responder à ouvidoria que ele efetivamente tomou alguma providência. Bem, colegas, as colocações que eu teria para fazer são essas, né? Se algum dos senhores quiser fazer mais alguma intervenção, fique à vontade. Gostaria de agradecer a oportunidade, doutora Cotinha, parabenizá-la pelo evento também. E também parabenizar hoje aqui também o meu colega Vinícius, que está aniversariando hoje, e dizer, e dizer que é um grande prazer ser seu colega. Eu me sinto honrado. Bom, pessoal, rapidamente, temos 5 minutos. Dizer que o grupo em discussão hoje muito menos intenso, porque ontem foi muito mais acalorado, e aqui quero agradecer a todos os colegas aqui. Vou nominar aqui o Eurico, que eu não vejo há mais de 5 anos, o João Neumann, que acho que não está mais presente, talvez esteja em Arraia já fazendo audiência de resolutividade, né, dessa negócio jurídico processual, né, mais moderno. O Vinícius, o Benedito, o Eduardo, que foi uma grande satisfação trabalharmos juntos esses dias, né? O Sidney Fiore, o Cantionilton e outros colegas que não mais se encontram aqui, alguns em audiência. Enfim, mas só o fato de revermos esses colegas que estão a mais de 400, 500, 600 quilômetros de distância, fizeram um esforço enorme para aqui comparecerem, já é uma grande satisfação de revermos os colegas. Dizer que nós, no Custos Iuris, esse é o nome moderno, né? Nós, de outra geração, Custos Legis, né? Os mais antigos, dizer que nós não podemos abrir mão das nossas prerrogativas, nas varas de família, nas audiências, nas ações de alimentos, tutela, curatela, nas interdições. O promotor de justiça
não pode abrir mão de suas prerrogativas, porque a sociedade ainda deposita confiança na instituição a que pertencemos. Então, dizer que nós não devemos abrir mão dessas nossas prerrogativas em qualquer circunstância. É óbvio que a aferição de cada caso, caso a caso, cabe a nós individualmente, dentro da nossa independência funcional, mas nunca podemos abrir mão dessa prerrogativa. Agradecer finalmente a Administração Superior na pessoa da Subprocuradora-Geral, doutora Maria Cotinha, agradecer a equipe de servidores aqui, ao Marcos Conceição, ao João Ricardo e a Luciele, enfim, aos servidores que aqui nos ajudaram. Foi muito bom. O planejamento estratégico é essencialmente, fundamental para o futuro da instituição. Pensar a instituição para 2 anos, 4 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos. Isso é importante. Agradecer aos colegas, agradecer a participação de todos e, enfim, principalmente o grupo aqui, estamos em poucos, mas éramos em 8 ou 10, salvo engano, muitos já foram. Agradecer imensamente aqui, fico muito feliz em tê-los como colegas, amigos, enfim, Então, agradecer a todos. E votem em nós, Grupo Azul, azul. Certo? Antes de começarmos a votação dos grupos, nós convidamos a presidente da Comissão Permanente de Gestão da Estratégia, doutora Maria Cotinha Bezerra Pereira, para um momento com vocês. Eu serei breve. É só a título de informação aos senhores, dado a importância desse evento que se encerra na data de hoje, informá-los que vence hoje o prazo para o nosso Departamento de Planejamento alimentar o sistema CIAF-TO com a nossa proposta do Plano Plurianual do Ministério Público. Sendo assim, nós estávamos já trabalhando na nossa proposta orçamentária para o ano de 2020, cujo prazo vence em dezembro. E diante do número considerável de propostas maravilhosas e que a gente percebe que serão de importância ímpar para a instituição em caráter imediato, o doutor Omar chegou de viagem essa noite, nós nos reunimos, parte da CPGE com ele, e ele já fez inserir nas propostas em torno de 15 milhões de reais para a possibilidade da gente verificar se de imediato, agora em 2020, a gente já começa a implantar, por exemplo, na minha ótica, eu não estou falando pelo colégio, mas na minha ótica, por exemplo, investimento em inteligência, para ontem. Na minha ótica, por exemplo, a proposta dos residentes, que já socorreria de imediato as promotorias. A expansão do NAPROM na modalidade como foi sugerida. São diversos. E todas as propostas serão consideradas, serão levadas para um banco. Mas assim, e futuramente nós já vamos nos reunir amanhã com o presidente do TJ, com o TCE e com a Defensoria, para a gente ir juntos ao governador, porque a gente encaminha a proposta para o executivo para ser inserida. E nós vamos lá, nós não abrimos mão do nosso orçamento. Nós precisamos complementá-lo para a gente fazer esse trabalho essencial. As outras, por mais que demore um pouquinho, mas de imediato, assim, se a gente emplacar os 15 milhões para começar a trabalhar, e não é o doutor Omar, vai ser colégio, vai ser CPGE e serão os senhores. Só informar assim que veio a tia, eu estava trabalhando assim, mas que coincidência, em novembro veio o planejamento, já veio essa enxurrada de ideias maravilhosas, com a possibilidade de inserirmos já nesse ano. Senão vai ficar enrolando para entrar o ano que vem, para executar daqui no próximo ano. Era só colocar os senhores a pares disso. Obrigada. E agora começam os procedimentos para a votação. Vocês já sabem como fazer. E fica por conta de vocês. A todos uma boa tarde e até a próxima, até o próximo fórum.